E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que vocês estão esperando esse vídeo há mais ou menos 3 dias, né? Porque já estreou aqui no Brasil no dia 3 de fevereiro, na Crunchyroll, oficialmente, o filme de Given. Foi um grande sucesso, o Given foi parar aí nos Trend Topics com Given the Movie, o Uenoyama, Ritsuka, Mafuyu, Akihiko, Haruki, o Getsu, tudo subiu nos Trend Topics. Eu acho que eu repeti, eu falei Uenoyama e Ritsuka e tipo, não. Eu acho que foi só Ritsuka que subiu nos Trend Topics, mas a questão é que, de novo, né, o fandom fez todo aquele barulho pra conseguir o filme, a gente conseguiu, foi um sucesso também a estreia, tá? O site tava muito lento na meia-noite quando estreou, e eu precisava de algum tempo pra digerir as informações e poder compilar tudo isso em um vídeo. Não é que eu precisasse estudar muito de novo a história ou alguma coisa assim, pegar nuances, detalhes, não é necessariamente isso, mas é que eu precisava saber como falar sobre esse filme em um período curto que eu tenho aqui na plataforma, né? Eu também não posso extrapolar o YouTube, eu preciso manter meu foco, porque senão o vídeo ele perde todo o potencial. Então eu decidi também que eu devo lançar algumas ramificações desse vídeo, onde a gente vai falar sobre outras questões, outros aspectos isolados da história, a Yorugakeru, né? A música, sobre talvez o Getsu, um vídeo só sobre ele, sobre as cenas que foram excluídas, mas que existem na história original. Então eu devo preparar alguns vídeos ainda em relação a esse filme, então fiquem atentos ao canal. Outra coisa que eu quero falar pra vocês desde já, eu busquei um aspecto de como falar, como abordar o filme pra vocês, mas a gente precisa lembrar de algumas coisas. Eu entendo que tem muita gente frustrada com algumas cenas que foram excluídas do mangá, que eu também queria muito ver, mas a gente tá falando de um filme, eles que precisam começar e terminar uma história. Quando a gente tá falando de uma mídia assim, eles precisam começar e terminar ela de forma coerente. Sempre foi a proposta do filme contar a história do Haruki e do Akihiko, então a gente já sabia que seria assim. As imagens promocionais sempre colocaram o Uenoyama e o Mafuyu dessa vez como suporte da história, então isso não foi nenhuma grande surpresa, além da situação com o Covid, que eles precisavam de um tempo reduzido para a obra, então elas devem ter que ter adaptado muito isso para conseguir, né, aí esse tempo coerente para a história, tendo um filme aí de algo em torno de 1 hora. É triste, é frustrante, mas ainda assim foi uma obra muito boa e eles conseguiram atender muito bem essa proposta. Finalmente a gente tem animada e colocada em outra mídia, dado corpo a essa história do Akihiko e do Haruki, que é uma história muito dramática, não tanto quanto a do Mafuyu, mas que ainda conta com essa intensidade, essa tristeza, né, essa melancolia em torno de toda ela, como basicamente toda a obra de Given. Pensando sobre isso, eu acho que a melhor forma de eu falar pra vocês sobre a história seria pegar alguns elementos específicos e desmembrar ela. E esses elementos que eu queria escolher são os próprios personagens, os protagonistas. Vamos usar aqui o Mafuyu e o Uenoyama primeiro. Aqui no filme a gente vê eles já em um progresso maior no relacionamento deles, e a gente vê como o Uenoyama influencia diretamente no Mafuyu atualmente, tanto para os seus melhores momentos quanto para os seus piores, mas aqui a gente vai ver que o menino evoluiu muito. Essa é uma das coisas mais interessantes de todo o filme, que se você assistiu toda a primeira temporada de Given, você vai observar essa evolução, esse amadurecimento, né, esse desenvolvimento do Mafuyu de uma forma absurda. Tem algumas passagens que mostram muito disso pra gente, e como esse jeitão desapegado, distraído e despreocupado do Mafuyu acaba tornando ele uma pessoa tão especial. Falando da relação dele com o Ritsuka, a gente vai ver que o Ritsuka, além do rapaz que dá força e serve como impulso pro Mafuyu conseguir fazer tudo que ele quer, quando ele tá indeciso, inseguro sobre a música que ele quer escrever, é o Ritsuka que diz pra ele: olha, escreve assim, pensa sobre isso, é sobre isso que tu gosta de falar. Como eles se conhecem tão bem agora. E é claro, uma das minhas cenas favoritas, a melhor de todas, o abraço. Eu acho que essa cena, ela não foi cortada, porque ela é muito importante pra mostrar como os meninos estão agora, como esses dois estão agora. Porque o momento em que o Mafuyu se vê meio inseguro, né, sobre a situação, ele tá nervoso, o menino que parecia nunca sentir nada, e o Ritsuka fala pra ele o quanto ele mudou, né, quanto antes a preocupação dele era não saber falar, não saber sentir nada, e como agora ele sente cada vez mais vontade, ele sente nervosismo, ele se sente ganancioso,
ansioso, ele se sente inseguro e como ele cresceu, como ele evoluiu. E também cara, é um momento muito fofo onde nessa situação o Maruyu, ele só olha com aquele olhinho pro Ritsuka dizendo: nossa, me abraça, por favor. E tipo, e o Ritsuka aceita isso. É o momento que a gente vê que o Maruyu terminou o primeiro pedaço de Given, a primeira temporada, se sentindo muito mais seguro, sabendo que ele tem um lugar pra quem correr, uma pessoa a quem ele pode abraçar. A gente também vai ver como se torna importante no momento em que o Maruyu tá pensando na nova música que ele quer compor, e pra compor ela, ele lembra de todo momento em que ele se declarou pro Enoyama e quando eles basicamente começaram a namorar. Aí a gente entra na parte mais densa da história, que a gente vai falar desse triângulo amoroso envolvendo o Haruki, o Akihiko e o Getsu. O Akihiko e o Haruki a gente já conhece, mas o Getsu, ele é o cara que mora com o Akihiko, ele foi o colega no ensino médio do Akihiko, ele é um cara de um talento avassalador, destrutível, que o próprio Mafuyu se sente igual ao Akihiko quando escuta ele tocar violino. Ele joga sentimentos pra cima das pessoas assim que ele toca as cordas do instrumento, e isso mexe muito com qualquer pessoa que escuta ele. Só que a coisa vira um grande problema quando ele começa a namorar o Akihiko. Vira um problema pros dois nessa situação. O Kaji, ele tá se sentindo pressionado. Ele sente que ele não consegue atingir o mesmo patamar, o mesmo valor da música que o Getsu consegue. E a música pra ele começa a perder paixão. Ele luta contra isso de diversas formas. Ele treina violino incansavelmente, ele busca na bateria um novo instrumento, uma forma de superar isso, mas ele percebe que ele começou a perder o amor pela música. E o Getsu percebe que ele não consegue transmitir na música de forma intensa os seus sentimentos, enquanto ele precisa dividir os sentimentos dele com o amor dele pelo Kaji. Isso coloca os dois em um relacionamento super tóxico para ambos os lados. A gente tem um deles que não consegue se afastar, não consegue se desprender, que encontrou alguém que é tão especial, se apaixonou, né? Começou a amar alguém que é tão especial pra ele, que tem uma coisa que prende ele e que ele não consegue simplesmente se desvencilhar, por mais que o outro lado faça de tudo pra isso. Enquanto a gente tem do outro lado o Getsu, um cara que escolheu a música entre as duas grandes paixões dele, ele escolheu a música, mas ele não consegue forças pra realmente mandar o Kaji embora da vida dele, e dessa forma os dois ficaram presos a sentimentos que não são mais saudáveis, porque o Getsu, ele precisa do Kaji longe e faz de tudo durante esse tempo que eles continuam morando juntos, mesmo sem estarem namorando. Ele faz de tudo pra afastar o rapaz, ele fica com outros caras, com ele sabendo, ele expulsa o rapaz durante dias de casa, e fica essa situação tóxica pra ambos os lados, porque o Kaji sempre volta, é pra lá que ele sempre volta, porque ele se sente completamente perdido e preso àquele sentimento que nem ele mais sabe direito por que continua tão intenso, mas parece, é como se ele tivesse escolhido deixar de lado outras coisas que ele amasse para se prender àquilo, enquanto o Getsu escolheu deixar de lado o Kaji para se prender a outra coisa que ele amava tanto. E ainda nesse triângulo amoroso nós temos o Haruki, o colega do Akihiko, que é um cara que ele é um exemplo de pessoa em diversos aspectos, mas ele tá vivendo um momento agora com principalmente observando toda essa evolução do Maruyu, o talento do Enoyama que ajudou nisso, né? Agora que o Enoyama superou a fase mais rebelde dele, graças ao Maruyu voltou a amar a música, ele começa a se sentir cada vez mais inseguro, porque o Enoyama é um grande prodígio, um gênio, o Maruyu também talentoso, né? De repente sabe fazer tudo e aprende com a música, qualquer coisa que ele escuta, ele evolui muito, e o Kaji parece fazer tudo muito bem feito, parece que qualquer coisa que ele toca, ele consegue fazer direito. O Haruki, ele se sente medíocre em tudo que ele faz, e isso deixa ele muito inseguro, ele precisa lidar com isso. Então a gente vai ver essa superação dessas frustrações pessoais do Haruki acontecendo durante toda a história, de uma forma bastante intensa, e eu acho que essa é uma das partes mais interessantes do filme, porque a gente vai ver os dois evoluindo muito como pessoa. A gente chega no filme onde o filme ele propõe que o Maruyu e o Enoyama, eles já se desenvolveram tanto, são personagens que progrediram muito, o que eu não discordo,
mas se você observar o mangá, eles têm muita coisa com a qual eles precisam lidar ainda nas suas próprias histórias. Em parte porque eles têm coisa que precisam aprender a lidar, desenvolver ainda, mas em outra parte é porque a autora, a Kizu, ela ainda tem alguns plots, né, alguns núcleos que ela quer desenvolver e que os dois seriam importantes. Mas no filme eles chegam com personagens já meio que no seu ápice, já desenvolvidos, já lidando de forma saudável com toda a vida que eles estão vivendo, enquanto o Haruki e o Akihiko, eles estão completamente quebrados, né, tendo o Getsu à sombra disso como meio que atrasando esse progresso, porque ele tá puxando o Kaji sempre pra trás. Em diversos momentos a gente tem o Maruyu tendo a perspectiva de tudo que tá acontecendo, e quando ele tem essas perspectivas do Kaji, ele percebe como o Kaji, nessa situação que ele vive, porque pra viver dessa forma com o Getsu, ele tem problemas com a família, ele acabou escolhendo uma vida questionável. Ele passou a basicamente agir como um gigolô, onde ele fica com pessoas, faz sexo com outras pessoas pra passar a noite em lugares pra ganhar uma grana. O Maruyu observa isso, se lembra da forma como o Haruki disse pra ele que o Kaji era um cara legal, que já foi muito rebelde, né, que já foi um cara problemático, mas que tinha melhorado, mas que não. Ele simplesmente não mostra esse lado pro Haruki. O que vai acontecer é que em um momento ele tá tão sobrecarregado, ele já não consegue mais lutar por aquilo, e ele acaba despejando isso tudo pra cima do Haruki. É aquela cena super problemática onde o Akihiko tenta forçar o Haruki a fazer alguma coisa com ele, e é uma cena muito triste, não só pelo que acontece, mas porque o Kaji, ele é um cara que ele tá tão quebrado, ele tá tão destruído, ele se sente tão inútil, ele é tão inseguro por causa do que o relacionamento dele com o Getsu fez com os dois, que ele acha que essa é a solução pra tudo que ele precisa, que ele quer conseguir, e que isso é tudo que as pessoas esperam deles, mas não é o que acontece com o Haruki. Então ele consegue a tempo enxergar isso, só que ao mesmo tempo se torna um problema, porque o Haruki se sente dispensado nesse momento. Eles chegam tão longe, né, e que mesmo sendo forçado, seria basicamente consensual, e o Haruki se sente completamente dispensado, mexendo totalmente com a autoestima dele, que, como eu falei, já não tava muito boa, né, já que ele convivia com todas as pessoas que ele considerava gênios, ele tava vivendo esses momentos inseguros o tempo inteiro, né, tipo, tendo que lidar com algumas propostas, tendo que levar à frente todas as questões da banda. Esses sentimentos dele pelo Kaji acabam impedindo ele de expressar isso de forma clara. Essa situação entre os dois, ela é muito intensa, porque mostra disso, né, mostra como o Akihiko acredita que as pessoas só querem aquilo dele, e também vai levar a um momento que é muito simbólico em toda a história. O Haruki corta o cabelo. Vocês sabem, né, como existe essa questão cultural lá no Japão, onde, principalmente entre mulheres, o cortar o cabelo mais curto, diferente, ele significa muito de um novo começo, né, de deixar coisas pra trás, e o Haruki representa muito disso, essa atitude, porque era uma marca registrada dele, era o cabelo dele que o Kaji sempre tocava. O Kaji e o Haruki passam alguns dias juntos, e aí eles começam a perceber, né, o Haruki, ele começa a perceber detalhes no Kaji que ele não notava, e ele entende que ele não é tão especial assim, mas ele entende por que ele parece ser, e ao mesmo tempo o Kaji, ele começa a amadurecer os sentimentos dele, ele começa a perceber o quão tóxica a situação dele com o Getsu é pros dois. E aí a gente tem um novo gatilho, o grande gatilho de toda a história, Yoruga Akeru, a música nova do Maruyu, que vai falar sobre os dias que passam, mas eles passam porque no dia seguinte tem um novo amanhecer. Não importa como tu passou esse dia, uma noite vai acabar e um dia sempre vai amanhecer. É uma proposta, né? Ele vem com essa história de recomeço, ele traz pra gente essa ideia de que não importa quais problemas tu enfrentou, não importa o quão difíceis esses problemas foram, sempre vai vir uma nova oportunidade, tu sempre vai poder melhorar e sempre vai ter a chance de um novo começo. Ele tá vivendo isso agora. Ele passou períodos bastante sombrios com tudo que ele teve que lidar, mas ele finalmente tá conseguindo recomeçar, ele tá conseguindo viver, ter momentos muito felizes junto do Ritsuka. E dessa vez essa música não é só pra ele. Ele conseguiu absorver os sentimentos que o Getsu transmitia na música dele de forma tão agressiva, ele conseguiu absorver a situação que o Kaji vivia depois de conhecer a história dele com o Getsu.
Getsu, essa tristeza que o próprio Getsu vive. Então essa história é muito sobre eles. Ele observa também a necessidade que o Haruki tem de se sentir incluído e de se sentir bem. Então ele tenta mostrar para esses três, através dessa música, que eles não estão presos àquilo ali para sempre, que esse momento ruim ele vai acabar passando e que eles podem ter novas chances, eles só precisam escolher isso. A gente tem diversos aspectos, nuances, pequenas cenas e passagens que vão mostrar um pouco dessa proposta pra gente, assim como o Akihiko e o Getsu escutando a música e prestando atenção nisso. Nesse momento, o Kaji, ele sente que volta a amar a música. Quando ele escuta o Maruyu desse jeito, ele percebe o quanto a música se tornou uma coisa triste e tóxica para ele quando ele conheceu o Getsu, porque ele sentiu que nunca fosse conseguir alcançar o talento dele e como aquilo sempre foi ruim, sempre fez mal para ele, como ele acabou passando a odiar a música e a odiar o Getsu. E o Getsu começa a perceber que algumas escolhas precisam realmente ser feitas e que ele escolheu e que ele sabe que essa relação não tá saudável, não tá tóxica. Ele percebe que ele não precisa deixar de lado nada do que foi importante, do que aconteceu entre ele e o Kaji, que aquilo foi bom pra eles e que eles não precisam abandonar aquilo, né, essas lembranças, mas que ambos precisam começar em um novo caminho, ambos precisam lidar com esses sentimentos de forma saudável. É uma música muito intensa, tá? Como eu falei, eu pretendo fazer um vídeo só sobre ela, então eu não vou me prolongar demais aqui, mas ela é intensa e mostra pra gente uma coisa muito diferente do que acontece no primeiro momento da obra, quando a gente vê que a música é a coisa que consegue fazer o Mafuyu expressar tudo que ele sente, né? Como a música consegue puxar, externalizar os sentimentos dele. Agora é diferente, o Maruyu já tem os sentimentos e mais do que isso, tem coisas que ele quer que as pessoas sintam, que as pessoas pensem, que elas aprendam. Tem sentimentos em volta dele que ele também quer expressar porque ele sente que essas pessoas são como ele, o Getsu, o Kaji, vivem como ele, não conseguem realmente pôr pra fora e lidar com coisas, sentimentos ruins que deixaram eles presos em algo que não é bom. E dessa vez ele quer usar a música para externalizar isso. Então a gente vê que existe um ritmo, uma proposta musical diferente. A gente vê a frequência da música, a gente vê que no primeiro momento, né, lá na primeira temporada, o Maruyu, ele demorou a cantar, soltar a voz, por mais que a música já estivesse tocando, né, a melodia, ele precisou esperar o momento da música conseguir externalizar aquilo. E dessa vez o Maruyu começa, ele fala primeiro, ele canta primeiro e a música segue ele logo em seguida, porque a proposta é justamente essa, né, de que dessa vez é o Maruyu que tá puxando a música e usando ela para que as pessoas em volta dele consigam externalizar as coisas que sentem. Como os próprios meninos dizem, parece que a música do Maruyu, ela é mágica, né? Então logo o Kaji, ele vai perceber como a situação dele é tóxica e ele e o Getsu vão conseguir colocar um ponto final nessa situação, vão conseguir lidar com aquilo. O Haruki também vai aprender como essa situação, né, como ele é importante, como ele é especial. Então a gente vai ver essa proposta onde se passam algum tempo, algumas estações, é claro, até chegar a primavera. Se passam algumas estações, a gente vai ver alguma sequência dos meninos que são muito legais, tá? Muito legais mesmo, eles juntos, cenas deles meio namoradinhos, cara, especial, um momento maravilhoso, até que chega um momento em que num concerto muito especial do Kaji, né, ele que mudou muito, ele melhorou, ele parou de agir de forma duvidosa, né, levar um estilo de vida meio problemático, ele escolheu um estilo de vida diferente, baixou a cabeça para os pais dele para conseguir dinheiro, e agora que ele mudou, ele se sente digno de poder tentar alguma coisa com Haruki. Ele deixa bem claro que é por isso que ele mudou tanto. O Maruyu puxa o Haruki à toa pro concerto e o Haruki se sente desconfortável nessa situação. Ele ainda não consegue lidar com esse sentimento que ele tem pelo Kaji, que ele achava que superou. Mas quando o Kaji vê ele lá, a grande oportunidade chega, porque depois desse grande concerto de violino, ele finalmente se sente apto a poder expressar, falar abertamente sobre como ele se sente. Ele se confessa pro Haruki e é uma
uma cena maravilhosa, tá? Cara, é muito a cena que a gente vê na primeira temporada, quando o Maruyu fala abertamente como se sente pelo Ritsuka. Aqui a gente vê o Kaji falando abertamente como se sente pelo Haruki. E é muito especial, porque o Haruki, assim como o Enoyama, ele vivia uma fase bastante triste da vida dele, né? O Ritsuka, ele nunca se sentiu tão amado e tão querido por alguém, tão especial pra alguém como o Maruyu fez ele se sentir. Como a gente vê nesse filme, como o Mafuyu encontra nele um porto seguro. O Haruki, logo no começo da história do filme, a gente vê que ele se sente completamente medíocre e dispensável perto dos outros. E nessa situação, ele percebe como ele é uma pessoa especial. O Haruki mudou todo o Akihiko mudou todo um estilo de vida, ele mudou os pensamentos e a forma dele lidar com tudo para poder estar perto do Haruki. Como este homem, né, como o Haruki é um homem tão especial que ele precisa se tornar realmente digno dele. Então, cara, é um momento sensacional, assim, é muito especial. Todo filme, né, eu acho que basicamente até aqui a gente tem essa proposta toda de forma muito clara. Depois tem aí algumas cenas que mostram, dá a gente entender um pouco do Getsu, como ele lidou com a vida, o que aconteceu, como ele tá agora, como ele se tornou, escolhendo a música também, uma pessoa querida pelas outras, né? Que antes ele confiou a história triste de amor dele a um menino que ele nem conhecia porque ele não tinha amigos, mas agora parece ter sempre gente procurando por ele, e como esse passado foi importante, como ele evoluiu também. Inclusive, dentro do DVD do filme, se eu não me engano, existe um quadrinho curto de algo em torno de 17 páginas contando essa história do Getsu pós todos esses acontecimentos e tudo mais. Eu vou tentar conseguir ela, vou ler e contar aqui pra vocês exatamente o que acontece, tá? Porque talvez alguns de vocês não tenham acesso, mas é muito intensa também nessa mesma carga emocional que o filme tem. Basicamente o filme acaba assim, dessa forma maravilhosa. Como eu disse, sinto falta de muita coisa, senti muita coisa, principalmente de Mafuyu e Ritsuka, mas eles precisavam manter isso redondo, fechado. Ah, Augusto, será que existe uma proposta de uma nova temporada ou de um novo filme pra eles abordarem essas coisas? Eu sinceramente não sei. Porque no filme a gente vê essas cenas incluídas em apenas frames, tipo a cena deles dormindo na casa do Ritsuka, a gente vê só o relógio, o Ritsuka sendo apresentado ao Hiragi, a gente vê só um quadro, o Maruyu de Yukata, que eu queria muito ter visto, ele também a gente vê só de costas. Então as cenas elas aparecem de forma rápida, em pequenos frames, e eu não sei se eles abordam isso de novo, porque dá a entender que esse período já passou. Esse tempo já passou. A questão é que se eles forem desenvolver algumas coisas numa nova temporada, né, ou num novo filme, se envolver muito o Maruyu e o Enoyama, o que envolve em toda a história, eles precisam disso, eles precisam inserir isso pra mostrar de forma mais clara alguns aspectos da evolução dos dois. Então não sei, tá? Não sei, mas pode ser que eles não usem também. Então, o que me deixa triste. Mas eu vou fazer um vídeo aqui sobre essas cenas que foram excluídas pra vocês que não conhecem ficarem sabendo porque elas são tão maravilhosas. Uma delas pra mim é uma das cenas mais importantes de toda a obra. Eu já me estendi muito mais do que eu queria, mas eu podia passar muito mais tempo falando sobre isso, sobre alguns aspectos do filme, cenas de forma isolada. Quem sabe eu faço um vídeo ainda cena a cena ou frame a frame, uma parada do tipo pra falar sobre o filme. Eu sei que vocês gostam muito de Given, então eu sei que vocês devem querer que eu fale mais coisas, mas eu tenho várias ideias de coisas que eu posso abordar através desse filme, né, de vídeos que eu posso produzir através dele, mas eu não sei como fazer, eu preciso saber se vocês querem, né, porque, gente, falando de uma forma bem clara, por que eu não consigo simplesmente falar sobre o filme inteiro, dar muitos detalhes? Não é um shounen. Quando a gente fala de uma obra muito dramática como é Given, com essa carga emocional muito densa, tem diversos aspectos, nuances, detalhes que a gente precisa tocar e que a gente observa coisas pequenas. Um exemplo aqui é muito falado sobre a questão do presente, né? O Gates fala sobre o primeiro presente que ele ganhou do Akihiko. E se você notar,
na convivência deles agora, as canecas elas são de tamanhos diferentes. Isso mostra, né, do impacto que pequenas coisas fizeram na vida dos dois e como ela foi se deteriorando pouco a pouco até chegar a esse estágio. E como também existe um arrependimento tão intenso que a gente tem aí uma nova caneca. Então existem detalhes, né? Given ele é construído muito nessas pequenas passagens e tu observa essas coisas interessantes. Eu posso talvez fazer um vídeo sobre isso também, porque o legal de Given é isso, né? Ele me dá a oportunidade de muita coisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque ajuda muito o canal a crescer, o vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, inclusive os que eu devo produzir envolvendo ainda esse filme como temática. Se você não me segue nas redes sociais, me segue, eu sou @Gutuno no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.